Mais uma vez estou aqui de volta trazendo o nosso tópico 2 da lição de número 12 do segundo trimestre. Nós estamos trazendo o assunto desta lição sobre a bendita esperança, a marca do cristão. E o nosso objetivo é explicar a doutrina da esperança cristã. Amém? Então o nosso tópico 2 diz o seguinte: a perspectiva escatológica da esperança cristã. Ponto 1. A Bíblia focaliza o futuro. A história da criação e se inicia com Deus. O primeiro livro da Bíblia, Gênesis, nos revela isso. Infelizmente, ao se desdobrar aos acontecimentos do início de Gênesis, o pecado provocou desarmonia na criação. Entretanto, Deus age para que todos voltem a ser perfeito, equilibrado e harmônico. Isso que o apóstolo Paulo revela a partir da menção que faz a abrangência cósmica da morte de Jesus Cristo. Essa promessa originou no Éden, com descendente da mulher, e se revelou hoje por meio de Cristo como fio condutor das Sagradas Escrituras. Gênesis capítulo 13, verso 15, Apocalipse 12, verso 9. Então vejamos o seguinte: devido ao pecado que aconteceu, mas a intenção de Deus sempre foi cuidar do seu povo, especialmente aqui com Adão e com Eva. Adão e Eva, eles precisariam ter uma vida santa diante do Deus, o Criador. Mas nós sabemos muito bem o que aconteceu lá no Jardim do Éden. Lá no Jardim do Éden aconteceu ali o primeiro pecado aqui nesta terra. E por causa da desobediência de Adão e de Eva, por deixar de ouvir a voz de Deus e ouvir a voz do inimigo de Deus, ali eles foram expulsos, do Jardim do Éden. E ali então houve ali algo muito triste, que foi a separação entre Deus e o homem. Isso não era projeto de Deus. Como muitas pessoas às vezes, eles estão no caminho certo e saem do caminho certo e vai para o caminho errado. E quando eles estão lá no caminho errado, eles querem acusar alguém. Eles nunca assumem que o erro que faz, mas quer culpar Deus. E não é. Porque o ser humano ele tem a livre escolha, ele tem o livre-arbítrio. Ele pode escolher o caminho que ele quer ir. Porém, aquele caminho, cada um deles tem as suas consequências. Deus, ele pode obrigar todo mundo a ajoelhar aos seus pés. Bom, isso vai acontecer. Seja para a sua vida eterna ou para a sua condenação eterna. Isso vai acontecer naquele grande dia. Todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar. Porque Deus, ele conhece todas as coisas. Ninguém vai conseguir enganar Deus. Então, por causa da desobediência lá daqueles dois, Adão e Eva, houve então algo que entristeceu a Deus, que foi a separação entre Deus e o homem. Por causa desse pecado de Adão e Eva, lá em Gênesis, ali aconteceu, está ali comentando assim sobre os acontecimentos daquela época. O próprio Deus deixa ali uma promessa, uma esperança, para o homem que está no pecado. Que este homem não foi formado no pecado, mas por causa da desobediência de Adão e Eva, ele contraiu para si e para seu descendente o vírus do pecado. Mas, no entanto, Deus projetou uma salvação, uma libertação, uma esperança de restauração, de nascimento, de paz, de comunhão com Deus. E foi por isso que Jesus veio a esta terra para morrer, para restaurar esta paz entre o homem e Deus.
Porque o homem, meus amados, a humanidade estava afastado da presença de Deus. Jamais o homem por si mesmo conseguiria ser salvo. Então Deus projetou, organizou e enviou o seu único Filho amado para morrer por nós na cruz. Portanto, nós temos esperança por causa de Jesus. Amém? Vamos nós falar sobre o subtópico 2, do tópico 2. Amém? Vamos lá. E o nosso subtópico 2, a esperança no porvir, traz consolo, alegria ao crente. A doutrina das últimas coisas, denominada de escatologia, estuda as coisas futuras. Muitos vivem com medo do futuro, do que pode acontecer com eles, mas o cristão se consola e se alegra do que a Bíblia diz a respeito do futuro. Neste aspecto, o que a palavra de Deus diz a respeito do que nós aguardamos na eternidade com Cristo é glorioso, é incomparável, em que a aflição do tempo presente não pode ser comparada com a glória a ser revelada em nós. Assim, a Bíblia é um livro de profecia que produz alegria e consolo aos corações do crente. Nela encontramos um Deus soberano que governa a nossa vida e age a favor de seu povo. Então vejamos aqui que a esperança, no porvir, traz consolo, traz alegria aos nossos corações. Nós não somos dignos, mas Deus, a sua infinita misericórdia, e é por causa dessa misericórdia de Deus, que em Deus você tem fé, você tem esperança, e é por causa disso que você está de pé. É por causa disso que eu estou de pé. Em Deus nós temos esperança. Porque, meus amados, nós nascemos de novo e já estamos em paz com Deus. Ele nos fez a promessa e é nessa promessa que eu estou firmado. É nessa promessa que você tem que estar firmado. E se você tem essa esperança, você vai ouvir o toque da trombeta. Eita, glória a Deus! Olhe e preste bem atenção. Esse toque da trombeta, ele será secreto para aquelas pessoas que não estão de acordo com a sua palavra. Mas para aquele que está firme no Espírito Santo de Deus, que tem essa esperança viva, vai ouvir o toque da trombeta. E seremos então arrebatados. Amém? O nosso subtópico 3, porque uma doutrina da esperança. A razão de termos uma doutrina da esperança é porque confiamos na promessa da ressurreição dos que morreram em Cristo, na transformação dos que estiveram vivos por ocasião de sua volta. Trata-se de uma promessa gloriosa para reinar com Cristo. Como ainda não alcançamos essa promessa, vivemos na esperança de que brevemente tudo se cumpre, pois quem fez a promessa é fiel para cumprir. Hebreus capítulo 10, verso 23. Nesse subtópico 3 é o seguinte: por que a doutrina da esperança? Se você tem esperança, se você tem promessa, você pode ter certeza que Deus, ele cumpre. Deus, ele sempre cumpre com as suas promessas. Deus não é o homem que faz promessa, mas não cumpre as suas promessas. O nosso Deus, o Criador de todas as coisas, ele cumpre, faz a promessa e cumpre. Por isso que a nossa esperança está viva. Por isso, irmão, nós temos convicção, nós temos a certeza de que vale a pena rejeitar o pecado e todas as espécies de mal, como está lá em Gálatas, rejeitar a carne, a inveja, a mentira, o adultério e todas estas obras da carne que nos faz afastar-nos de Deus.
Porque Deus, ele não compactua jamais com o pecado na vida das pessoas. E nós precisamos sim, né, fazer o que a palavra de Deus nos ensina. Porque nós não podemos manter uma vida direcionada pelas obras da carne. Porque em nós temos que ter, irmão, é o fruto do Espírito Santo. E por que de tudo isso, irmã Rose? Por quê? Porque nós nascemos de novo. Nós estamos em paz com Deus agora, irmãos. Ele nos fez uma promessa e é nessa promessa que eu e você temos que estar firmados. E se você tem essa esperança, você vai ouvir o toque da trombeta, irmão. E esse toque da trombeta, irmão, ele será secreto para as pessoas que não estão de acordo com a sua palavra, mas para aqueles que estão firmes no Espírito Santo de Deus, irmão, e que tem, irmão, essa esperança, vai ouvir o toque da trombeta e seremos arrebatados. Amém, irmão? Que Deus te abençoe, Deus te guarde, te proteja de todo mal e que nada deste mundo possa fazer você mudar o foco, né, da sua esperança, da sua promessa, né, daquilo que Deus te prometeu. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Às vezes as pessoas dizem, eu não recebi, Deus me prometeu. Preste bem atenção, irmão. Foi Deus que prometeu ou foi o homem? Porque tem muita gente querendo, irmão, que Deus cumpra com aquilo que Ele não falou, que Ele não prometeu. Mas aquele que está atento à voz do Espírito Santo sabe quando Deus fala com ele, amém? Fica com Deus, Deus te abençoa e que as portas do céu venham se abrir sobre a sua vida, sobre a sua casa, toda sorte de bênção e de vitória, amém? Tchau!